igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso de número 28. Lucas 10, de 25 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Oremos. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai eterno, diante da Tua presença em oração. Ó Pai Santo, Deus Altíssimo, te louvamos, ó Senhor, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é o dono da sabedoria, o dono de todo o poder, o dono da salvação. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o mantenedor da vida. Por isso, Senhor, te glorificamos, te adoramos, nos rendemos aos teus pés e te pedimos: fala conosco, age com graça e misericórdia sobre cada um de nós, porque carecemos da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Fala conosco em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te oramos, te agradecemos e te bendizemos. Amém. Meus irmãos, certo homem que havia passado por um grave acidente e teve algumas partes do seu corpo amputadas, no decorrer dos anos, naquela situação de dificuldade de locomoção, naquela situação que se encontrava devido a um acidente que sofrera, ele ouve a pregação do Evangelho, ele ouve a ministração da palavra salvadora de Cristo Jesus. E diante daquela pregação, ele toma uma decisão no seu coração: eu preciso me render aos pés de Cristo, eu preciso me entregar ao Senhor. E com o seu coração disposto a isto, ele pergunta ao pastor: Pastor, Deus recebe um homem pela metade? Aquele homem tinha grandes dificuldades de trabalhar, de se locomover, de servir a Deus como nós temos facilidade. E ele pergunta: Deus recebe um homem pela metade? E o pastor prontamente responde: sim, Deus recebe um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus não recebe um homem por inteiro que se entrega pela metade. E aquele homem se rende aos pés de Cristo
se entrega ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Neste texto que nós lemos, um intérprete da lei procura Jesus Cristo e faz a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, isso é um questionamento que todo ser humano faz. Se por muitas vezes ele não proclama com os seus lábios, ele faz no seu coração. O que precisa fazer o homem para ser salvo? E Jesus Cristo, sabendo que ele era intérprete da lei, lhe pergunta: o que diz a lei a esse respeito? E como você interpreta isso? E aquele homem diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E Jesus Cristo diz: respondestes corretamente, fazes isto e viverás. Aquele homem estava citando o que a lei dizia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo significa amar a Ele de todo o coração, render o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, entender a mensagem salvífica de Cristo e se render a Ele. Meus irmãos, a palavra do Senhor também nos diz em Joel, capítulo 2, versículo 12, o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, Joel diz também que Deus conclama para que o ser humano se converta de todo o seu coração. Coração, nesse contexto, significa o centro da emoção, o mais íntimo do ser humano. E Joel diz que o homem precisa se converter de todo o seu coração. Também nós vemos em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, a palavra do Senhor dizendo, Provérbios 23, 26, dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, Deus agora convida para que aquela pessoa, para que nós lhe entreguemos o nosso coração, todo o nosso ser. Como dissemos, o coração corresponde ao centro da emoção, o centro da nossa vida, e entregar a Deus o coração significa reconhecê-lo como Senhor absoluto da nossa vida. Significa agora tirar o eu do trono e entronizar a Cristo em nossa vida. Converter-se de todo o vosso coração. Deus requer isto, que o homem se converta. A palavra do Senhor pergunta: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E ele diz: tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos na tua presença. De forma que o tomar o cálice da salvação é com o seu coração se render completamente ao senhorio de Cristo. E nessa noite nós iremos meditar em 4 aspectos que indicam que uma pessoa
entregou completamente o seu coração ao Senhor. 4 circunstâncias ou características daqueles que realmente, que verdadeiramente se renderam ao Senhor. É bem certo que a palavra do Senhor diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, e Jesus Cristo dirá: não vos conheço. Que também nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Jesus Cristo diz, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. De forma que 4 características que indicam que uma pessoa se rendeu. Existem muitas, mas nós queremos citar apenas 4 nessa noite, que indicam que uma pessoa foi transformada, nasceu de novo, se rendeu completamente aos pés de Cristo. Em primeiro lugar, nós queremos citar que uma pessoa que se converte verdadeiramente, ela consegue ofertar e dizimar ao Senhor. Alguém pode dizer, isso é uma coisa simples. E eu quero lhe dizer que não é. Já se disse muito que o órgão do ser humano que se converte por último, lógico que não existe essa separação, mas dizem que o órgão que se converte por último é o bolso. Mas uma pessoa que foi transformada, que se rendeu completamente aos pés de Cristo, ela consegue dizimar e ofertar ao Senhor. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 4, quando nós temos o exemplo de Abel. A palavra do Senhor nos diz que Abel trouxe ofertas ao Senhor das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Ele oferta ao Senhor das primícias do seu rebanho. Isso nos diz Gênesis 3, versículo 4. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então, Abel trouxe ali animais e ofertou ao Senhor em aroma suave as narinas do nosso Deus. Então, quando ele diz que trouxe das primícias, indica aqui uma constância, uma atitude contínua de querer entregar ao Senhor as primícias, a entregar ao Senhor aquilo que ele tirava, selecionava do melhor que tinha para oferecer ao Senhor. É bem certo que Deus não se alimentava de animais e que Deus não precisava aspergir aquele cheiro da gordura ao ser queimada como sacrifício. Mas isso mostrava, da parte de Abel, um coração que reconhecia que Deus era o Senhor da sua vida. De forma que uma pessoa só consegue dizimar e ofertar com regularidade quando ela se entrega totalmente ao Senhor. Nós vemos um exemplo diferente do de Abel, o de Caim, nesse mesmo texto de Gênesis capítulo 4. Veja o que é que diz. Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim: Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora a partir do 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal,
eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, Deus não se agrada da oferta de Caim. E eu ouvi algumas pessoas, gente dizer que Deus não se agradou, até pregar, dessa oferta, porque era de cereais, e que Deus gostava da carne. Nada a ver. Não era o objeto em si da oferta, era o que motivava o coração de quem ofertava. Porque nós vemos que na casa de Deus, no serviço de Deus, existia sempre pães da propiciação, existia sempre oferta de manjares ao Senhor, e Deus se alegrava na oferta. Então o motivo não era o tipo da oferta, que um era agricultor e o outro criava animais, mas era o que estava por trás do coração de quem assim ofertava. Caim, no fim de uns tempos, essa expressão no fim de uns tempos significa uma descontinuidade, significa uma falta de compromisso para com aquela oferta que ele ministrava. Quer dizer, naquele contexto, ele pouco se lembrava do Senhor e pouco agradecia ao Senhor. Mas Abel trazia das primícias. Desta maneira, Deus se agrada da oferta que Abel ali serve ao Senhor com ela. Certa vez, me recordo aqui na igreja, aqui na frente, tinha uma mesa diferente até dessa mesa que nós utilizamos no momento de ceia e daquela nossa de granito. E ao ser eu analisado para ser admitido como membro desta igreja, aqui estava o presbítero Genésio Cordeiro. E o presbítero Genésio falou sobre, que era o pai de Paulo, que os irmãos aqui se lembram, e ele falou da necessidade que a igreja tinha para a manutenção da obra e do serviço ao Senhor, das necessidades que os pastores tinham de ser sustentados, e por aí continuou. E ele me disse o seguinte: olha, meu filho, eu sou pobre, eu vivo com cerca de um salário mínimo e meio, eu nunca deixei de dar o dízimo, e nunca faltou nada na minha casa. Se você der o dízimo, a Bíblia não lhe garante que você será rico, mas lhe garante que Deus vai lhe sustentar e não deixar nada faltar. Também aqui na igreja existem pessoas pobres que não deram nunca o dízimo porque não dava para dar o dízimo, porque não tinham para dar o dízimo, porque não sobrava. E ele dizia: o dízimo não é a sobra, o dízimo é uma oferta ao Senhor. E essas pessoas que nunca deram o dízimo, ganhando a mesma coisa que eu ganho, porque nunca tiveram condição de dar, porque nunca sobrava, até hoje, ele já era velho, permanece na mesma situação, no aperto, e nunca tem dinheiro para nada. E Deus tem me honrado e tem me sustentado, e não falta nada, mesmo eu ganhando pouco. Então ele me orientou, me aconselhou a esse respeito, e eu disse: presbítero Genésio, não tem um problema nessa área. Mas mesmo assim ele disse todos os detalhes, e eu ouvi ele citar todos os detalhes. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha obra, e fazei-me prova disso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. O presbítero também citou o texto de Provérbios que diz: honrai ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares, e transborda os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o dízimo é uma prova de fidelidade ao Senhor, e é uma forma pela qual o Senhor manda fazer prova dele,
se Ele não irá nos sustentar, irá nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Ele não promete com isso que nós seremos ricos, mas Ele promete que irá nos sustentar, que nada faltará, que nossos celeiros terão alimentos e nossos lagares não faltará o vinho. É uma prova de fé. Quem dá o dízimo está demonstrando fé. Aquela pessoa que não consegue ofertar, ou que oferta apenas no fim de uns tempos, essa pessoa muitas vezes deixa de receber bênçãos específicas que Deus tem para derramar, pela sua falta de fé. Mas, meus irmãos, em primeiro lugar, uma pessoa que teve o seu coração transformado, que entregou o seu coração totalmente a Deus, ele consegue dizimar e ofertar, porque o seu coração não está preso, amarrado no dinheiro. Conheço uma pessoa que ganhava muito dinheiro aqui do nosso setor e nunca conseguia dar o dízimo. Ele dava apenas uma pequena porção, um pequeno percentual do que era para ser seu dízimo, praticamente nada. E passou muito tempo assim, muito tempo dessa forma. Hoje, o que ele ganha equivale mais ou menos ao que ele dava como sendo o dízimo, que não era o dízimo. Então Deus fez diminuir drasticamente a sua renda. Honrai ao Senhor com os seus bens e com a primícia de toda a tua renda. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, uma pessoa que teve o coração transformado é uma pessoa que consegue sacrificar ao Senhor, sacrificar ao nosso Deus. Nós vemos o exemplo de Eliseu, que sacrificou ao Senhor, que dedicou a sua vida ao Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Esse texto aqui nós temos a vocação ou o chamado de Eliseu. Elias vai ao encontro de Eliseu, tendo sido avisado por Deus que seu ministério estava próximo de chegar ao fim, e que ele deveria colocar em seu lugar um sucessor. E ele vai até Eliseu e lança a sua capa sobre Eliseu, simbolizando assim o chamado que aquele Eliseu havia sido escolhido por Deus para ser o sucessor de Elias. E Eliseu estava trabalhando. Meus irmãos, Eliseu era uma pessoa determinada e que gostava muito de trabalhar. Era uma pessoa esforçada e que trabalhava. Ele estava arando a terra com 12 juntas de boi. 12, não era 12 de uma vez. Arava com uma, quando ela cansava, arava com a segunda,
depois cansava a segunda com a terceira e sucessivamente, de forma que a roça de Eliseu não era pequena, arava para aquela época com 12 juntas de boi. Era como se hoje nós colocássemos 12 tratores para arar. Era uma mega plantação. Era como se colocasse hoje 12 tratores para arar uma roça. E Eliseu recebe o convite do profeta para agora servir a Deus como profeta do Senhor. E Eliseu volta para casa para se despedir dos seus pais, e diz o texto que ele imolou uma junta de boi, a junta de boi última que ele estava lavrando a terra, e que cozeu a carne nos aparelhos que ele utilizava para arar a terra, como se tivesse cozido a carne nos discos. E Eliseu sacrifica aquela junta de boi, coze aqueles bois, dá aos povos para que se alimentasse. Assim estava se despedindo daquela atribuição que ele tinha, daquela profissão que ele desempenhava, e diz que o povo comeu, e então depois disso se dispôs a seguir a Elias e o serviu até chegar o tempo que Deus estabeleceu Eliseu no lugar de Elias como profeta. Então, aquela pessoa que se entrega completamente ao Senhor, ele consegue sacrificar. Se Eliseu não tivesse com seu coração voltado para o Senhor, jamais ele iria se desprender do trabalho que ele estava desempenhando para agora servir a Deus. Ele dizia: eu não, eu vou continuar com meus boi aqui arando a terra e plantando trigo. Mas Eliseu sacrifica aqueles bois, simbolizando que a partir de então ele estava mudando de profissão. Agora ele deixaria de ser um lavrador para ser um pregador da palavra do nosso Deus. Não porque ele queria, mas porque ele fora convocado pelo Senhor para essa missão. E prontamente ele atendeu ao chamado do Senhor. Nós precisamos também sacrificar ao Senhor. O que nós podemos sacrificar ao Senhor? Nós sacrificamos ao Senhor quando negamos a fazer a nossa vontade para obedecer à vontade do nosso Mestre. Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toda vez que nós deixamos de realizar a vontade da carne, deixamos de realizar o que porventura seja do nosso querer, para obedecermos ao chamado, para obedecermos à ordem do nosso Deus, nós estamos sacrificando. É o nosso culto racional, estamos sacrificando ao Senhor. Nós cultuamos ao Senhor aqui no templo com os irmãos, mas nós cultuamos ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações, quando nós sacrificamos o nosso querer para obedecer ao nosso Senhor. Diz que a vontade do nosso Senhor a nossa dedicação é obedecermos àquele que nos arregimentou, é servirmos ao Senhor, mesmo que essa vontade dele contrarie o que porventura seja do nosso querer. Isso significa sacrificar a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me, disse Jesus Cristo. De maneira nenhuma conseguirá sacrificar ao Senhor, negar a sua vontade, aqueles que não tiveram o seu coração convertidos verdadeiramente ao Senhor. Esse é o motivo que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e numa maravilha, enquanto tudo é novidade e festa, mas quando começa a apertar, quando ele começa a tomar a decisão de ter que deixar, ter que abdicar de alguma coisa, muitas vezes ele diz: aqui não, isso aqui eu não deixo, isso aqui eu não faço, eu continuarei fazendo as mesmas coisas erradas. Meus irmãos,
chega um ponto que essa pessoa abandona a fé. Por quê? Porque quem não se converteu verdadeiramente não consegue sacrificar ao Senhor, não consegue oferecer a Deus um sacrifício de louvor, sacrifício agradável ao Senhor. É um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. De forma que, em primeiro lugar, uma pessoa que fora transformada pelo Senhor consegue dizimar e ofertar. Em segundo lugar, esta pessoa consegue sacrificar ao Senhor, negando a sua própria vontade. Em terceiro lugar, esta pessoa consegue se dispor ao serviço do Mestre. Em terceiro lugar, a pessoa que fora transformada, que teve o seu coração regenerado, consegue se dispor a servir ao Mestre. Nós vemos isso na vocação dos discípulos, quando Jesus Cristo chama os discípulos ao seu serviço. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Aqui nós vemos Pedro e André sendo convocados para o Senhor, para seguir e servir ao Mestre, para agora deixarem aquela profissão de lado e se dedicar ao serviço do Senhor. Esse foi um chamado específico para servir a Deus. Não necessariamente você tem que deixar a sua profissão, mas nesse caso, Jesus chama Pedro e André e eles se dispõem prontamente, imediatamente, deixar as redes e o seguiam. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. A pessoa que fora transformada, que teve o seu coração mudado, quebrantado aos pés de Cristo, ela consegue se dispor ao serviço de Deus. Também isso acontece na casa do nosso Deus. Quando uma pessoa disponibiliza o seu tempo para, estar presente na casa de Deus. 2, para servir a Deus com seus dons. Quando uma pessoa se disponibiliza para servir a Deus na sua casa, essa pessoa está destinando uma parte do seu tempo para isso. Enquanto outras pessoas dizem, isso é perda de tempo. E para a igreja, deixar de ir para tais cantos, você vive trabalhando a semana todinha, no domingo, ao invés de você viajar e passear, você vai para a igreja, isso é uma perca de tempo. Meus irmãos, só consegue dedicar o seu tempo a Deus aquelas pessoas que tiveram o seu coração transformado. Só conseguem servir verdadeiramente ao Senhor com os seus dons e talentos quem fora transformado por nosso Deus. Muitos não conseguem nem vir para a igreja, quanto mais dedicar o seu tempo para fazer alguma tarefa. Deixa para os outros, quem quiser que faça. Mas, meus irmãos, um coração transformado atende ao chamado do Mestre, se disponibiliza para servir ao Mestre conforme Ele requer, age conforme o chamado que Deus lhe deu. Deus lhe chamou para quê? Cumpra esse chamado.
todos os membros do corpo de Cristo, diz a palavra do Senhor, que foram batizados no corpo com um dom. Então Deus distribuiu dons. Não há nenhum crente que fora transformado pelo poder do Evangelho que não recebeu um dom para servir a Deus. Você pode servir a Deus em oração, em visitação. Você pode servir a Deus de diversas formas. A Bíblia diz que os dons são diversos. O corpo é único, mas os dons são diversos e todos se colaboram, todos ligados, se ajudam para o perfeito funcionamento do corpo. É necessário servirmos aos mestres com o nosso tempo. Tem gente que tem tempo para muitas coisas, mas não tem tempo para servir a Deus. Então, aqueles que foram transformados, a uma pessoa transformada em seu coração, se dispõe, se disponibiliza parte do seu tempo para o serviço do Senhor. Se você não foi chamado para servi-lo com tempo integral, mas você disponibiliza parte do seu tempo para dedicar à evangelização, ao estudo da palavra, à meditação, à comunhão com os irmãos, ao aconselhamento, temos várias formas de servir ao Senhor. Só em estarmos nos reunidos, presentes uns com os outros, Deus opera maravilhosamente o seu poder, o seu revigorar em nossas vidas. Deus nos fortalece quando estamos reunidos como igreja de Cristo. Então, estamos analisando algumas características das pessoas que tiveram seu coração verdadeiramente quebrantado aos pés de Cristo, transformado, entregue, que entregaram o seu coração ao Senhor. Em primeiro lugar, nós vimos que essa pessoa consegue ofertar e dizimar com regularidade. Em segundo lugar, nós vimos que essa pessoa consegue sacrificar ao Senhor, inclusive sacrificar o seu querer para atender à vontade do Mestre. Em terceiro lugar, nós vimos que essa pessoa disponibiliza o seu tempo para estar servindo na casa do Senhor. E em quarto e último lugar, é uma pessoa que coloca os seus bens disponíveis a serviço do nosso Deus. Uma pessoa que teve o seu coração transformado, ela coloca os seus bens disponíveis ao serviço do Senhor. Isso não quer dizer que ele vai doar o que ele tem para a igreja, mas ele disponibiliza os seus bens para que sirvam, para que honrem a Deus. Nós vemos isto em Lucas. Veja só, não sei se você já percebeu esse detalhe nesse texto, um texto muito conhecido. Lucas capítulo 19. Vamos verificar o que esse texto diz. Lucas 19, do verso 28 ao verso 38, diz assim: E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali entrades. Achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que haviam visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus nas maiores alturas. Havia uma profecia
que Jesus Cristo montaria em um jumento. E aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia. Jesus entra em Jerusalém, os reis entravam em Jerusalém após vencerem as batalhas em cavalos bonitos, formosos, grandes, que demonstravam assim a força do seu poder. E Jesus Cristo, sendo rei, entrou agora em Jerusalém, não com a pompa de uma vitória, de uma batalha, de uma guerra, mas com a pompa do Filho de Deus, do que veio trazer a reconciliação, o perdão dos pecados, e agora ele entra em um jumento, montado em um jumento em Jerusalém. Mas, a despeito da pompa do animal que ele estava, o povo glorificava a Deus, louvava a Deus, dizendo: bendito, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo era o rei dos judeus, era o rei dos reis que Deus enviara. Mas, meus irmãos, ali havia um jumento que nunca havia sido usado por ninguém. E os discípulos e cumprir o mandado de Jesus de pegar aquele jumento naquela aldeia que eles encontrariam, os donos daquele animal disseram: por que vocês estão levando esse animal? E eles disseram: porque o Senhor Jesus Cristo precisa utilizá-lo com um objetivo. E prontamente eles liberaram. E outro texto paralelo diz que Jesus Cristo já avisara aos seus discípulos: se alguém vos perguntar para que pegais esse jumento, vocês dizei: porque o mestre precisa dele, e assim eles irão liberar o animal. Se aqueles homens fossem mesquinhos, aquele casal fosse mesquinho, jamais iria liberar o seu animal. Iam dizer: esse animal jamais fora montado por ninguém, eu sou o dono e não terei a prioridade de montá-lo a primeira vez, não vou emprestar. Mas aqueles homens, aquele casal se dispôs com os seus bens para servir a Deus. Pela manhã nós falamos no texto de Lucas, capítulo 19, a cura do paralítico de Cafarnaum. Ali também tem um exemplo de alguém que serviu ao Senhor com seus bens. Na cura do paralítico em Cafarnaum, como dissemos pela manhã, aqueles 4 amigos levaram um paralítico deitado em um leito, não tendo como entrar dentro da casa onde Jesus Cristo estava. Eles traçaram um plano, subiram na parte superior da casa. O texto diz que eles subiram no eirado da casa, e ali no eirado eles desceram o paralítico entre os ladrilhos da casa. O eirado, como dissemos de manhã, tem 2 significados na Bíblia. O primeiro, eirado era uma parte de terra batida, um chão de terra batida utilizado para debulhar os grãos dos cereais. Isso próximo à casa, nas fazendas, para fazer a separação do cereal da palha. Mas no contexto da cura do paralítico de Cafarnaum, o eirado era algo diferente. O eirado era um piso superior que havia na casa. Como que a casa teria um compartimento superior, teria compartimento inferior, um compartimento superior, e seria como se fosse um terraço que havia por cima da casa, onde seus donos tinham acesso. E aquelas pessoas subiram com um paralítico ali, e diz que abriram aquele eirado, tiraram os ladrilhos eram peças de cerâmica que serviam de revestimento de piso. Você fazer o revestimento de alguma coisa, possivelmente retangular, uma peça de cerâmica, como nós temos peça de porcelanato ou de cerâmica nos nossos dias, mas peça de cerâmica de barro, e ele servia de revestimento para piso. E possivelmente aqueles ladrilhos, aquelas peças eram apenas encaixadas uma sobre a outra,
e eles tiraram os ladrilhos e desceram o paralítico por ali. Com certeza absoluta, eles trouxeram um prejuízo físico para aquela residência. Com certeza o proprietário daquela residência, posteriormente, teriam que consertar parte da estrutura da sua casa, porque eles tiraram para que o paralítico descesse, e desceria ali em um leito, pendurado por cordas. Se fosse um dono de casa mesquinho, ia dizer: aqui não, deixa para curar esse paralítico em outro canto, mas destruir minha casa, meu terraço, para descer um homem, não, aqui não, vão para outro canto. Mas aquela família também disponibilizou os seus bens para que o milagre acontecesse. De forma que, em quarto e último lugar, a pessoa que teve o seu coração transformado pelo Senhor, ela consegue disponibilizar os seus bens para servir ao Senhor conforme a necessidade do nosso Deus. De forma que estas 4 características exemplificam, são exemplos dentre muitos, de uma pessoa que teve o seu coração transformado. Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. Muitos permaneceram nos dias de Jesus Cristo, caminhando após os seus passos. Nós costumamos dizer que seguiam a Jesus, mas esse seguiam a Jesus não é na expressão máxima de seguir verdadeiramente, era que caminhavam, que andavam após ele para ver milagres, para se alimentar de pão, pela aquela grande multidão, pela festividade que ali se encontrava. Mas alguns serviam a Jesus de todo o coração, porque tiveram o seu coração transformado pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, Jesus Cristo nos diz que no último dia muitos dirão: Mestre, em teu nome expelimos demônios, fizemos cura, praticamos tais coisas. E diz a palavra que Jesus lhes dirá: nunca o quê? Vos conheci. Nunca vos conheci. Que palavra terrível alguém ouvir no juízo final da parte do Senhor. Eu fui membro da igreja, eu nasci na igreja, eu fiz isso, e ele dizer: nunca vos conheci, porque o Senhor só aceita uma pessoa que se entrega por inteiro, só aceita uma pessoa que entrega o seu coração por completo, não recebe alguém que se entrega pela metade. Meu Senhor, que o Senhor nos conduza na sua vontade, que o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, para que possamos sacrificar ao Senhor, para que possamos servir ao Senhor com os nossos bens, com o nosso tempo, para que possamos o servi-lo verdadeiramente, mesmo que para isso tenhamos que sacrificar, tenhamos que abrir mão de alguma coisa errada para fazer a vontade do nosso Senhor. A Bíblia diz que é com esforço, Jesus Cristo disse, que o reino dos céus é conquistado desde o início. Ele diz também que a porta é apertada, estreito é o caminho que conduz para a salvação, e poucos acertam com ela. Caminho espaçoso não precisa esforço, você passa de qualquer jeito, cheio de bagagem, cheio de coisa errada. Até um bêbado anda num caminho espaçoso, cambaleando para aqui e para lá. Agora manda ele andar num caminho apertado, ele sai do caminho. Meus irmãos, que o Senhor nos conduza pela porta estreita, pelo caminho apertado, com o coração quebrantado verdadeiramente, servindo ao Senhor com os nossos bens e dedicando a nossa vida ao serviço daquele que nos salvou e nos redimiu. Vamos
nesse momento, orarmos. Em seguida, convido o nosso irmão João para entoar mais um louvor ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó Pai eterno, porque o Senhor, sendo Deus grande, é um Deus misericordioso. O Senhor, sendo o Criador de todas as coisas, veio ao nosso encontro para nos redimir, para nos resgatar das trevas e nos pede o nosso coração. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que fomos por ti encontrados, sabemos que fomos por ti regenerados, sabemos que te entregamos todo o nosso viver por inteiro. Por isso, Senhor, opera em nós, fortalece a nossa fé, fortalece os joelhos trôpegos, levanta, Senhor, os abatidos, os caídos, fortalece aqueles que estão abatidos para que tenham força na tua presença, para que possam chegar e continuar na caminhada rumo a Jerusalém eterna. Te louvamos, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor está conosco, segurando a nossa mão com a tua destra forte. Temos a certeza que o maligno não poderá nos abater, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor completará a obra que o Senhor iniciou em nossa vida. Te louvamos e te bendizemos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.